Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda de maneira virtual, né? Mas com a nossa esperança renovada que em breve estaremos juntos presencialmente. Mas para que isso aconteça, vamos vibrar, vamos orar para que tudo dê certo. Ao invés da gente torcer contra, vamos torcer a favor. Bom, essa semana é uma semana muito especial, por isso que estamos aqui nós dois juntos, né? Gilvan e eu. É a semana do Natal, né? E vamos falar um pouquinho, né, sobre este momento em que muitas pessoas estão rejeitando, né? Mas que a gente vai ver que a gente tem muito a comemorar. Então vamos fazer uma página de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. E o título é Velar com Jesus. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato, esquecendo, né, o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Bom, essa página aqui foi aberta ao acaso e ela vem exatamente de encontro ao estudo que a gente vai fazer essa noite, né? E vamos falar exatamente dessa presença de Jesus em nossas vidas, né? Como vamos colocar Jesus em nossas vidas? Somente nos momentos de aflição? Não, nós vamos ver que Jesus tem que estar conosco sempre. Então nem vou falar muito agora não, porque a gente vai falar muito sobre isso durante, né, a palestra de hoje. Então agora, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos fazer a nossa prece e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com Germano querido, mentor desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores que estão aqui conosco neste momento e com certeza ligados a cada irmão que neste momento está assistindo essa palestra. Que possamos unir as nossas vibrações para que o nosso lar, nesse momento,
receba toda a luz, todas as bênçãos de que necessita. E que esta semana tão importante, que a figura de Jesus está tão presente entre nós, possamos ser com Ele convidados a estarmos cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade em relação aos nossos irmãozinhos que estão tão necessitados de tudo, né? Das coisas materiais, mas principalmente das coisas espirituais. Então, que neste momento cada um se sinta abraçado por Jesus, para que a gente fique, né, radiante de alegria, de felicidade e de bênçãos. Que nesta noite os nossos mentores nos inspirem para que possamos fazer o estudo que vai chegar até os nossos irmãos de uma maneira que irá esclarecê-los e orientá-los. Que eu e Jovan, aqui presente, possamos, né, estarmos em sintonia com o Germano querido, para que a palestra seja edificante. E assim, então, na certeza da presença do nosso Mestre Jesus, de Germano querido e de todos os trabalhadores desta casa, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Estão iniciados os estudos. Consegue enxergar daí a tela? Eu tenho aqui, e eu tenho aqui. Ah, tá. Pode ir. Não, mas dá para enxergar sim. Dá? Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus continue em nossos corações, nas nossas vidas. Essa semana é a semana do Natal. E geralmente, tudo que nós não pensamos é em Jesus. Pensamos nas compras, no presente, nas despesas, aí é o dinheiro do 13º quem ainda está empregado, como é que vai comprar, o que vai sobrar do 13º, e a gente fica nessa euforia pensando só em comemorar, em festejar, não aquele que é o aniversariante, mas festejar com qualquer festa que a gente realiza, com o convívio das pessoas que a gente gosta, mas na maioria das vezes esquecemos aquele compromisso de estar ali, de se lembrar de verdade, que aquele momento é um momento de nós estarmos ligados a Jesus, porque Ele é o dono da festa, Ele é o aniversariante. E nós acabamos perdendo esse compromisso, essa mensagem, essa lição. Então, que a gente, essa semana é a semana do Natal, nós pensamos em trazer o tema o Cristo Consolador, porque é Ele que é o nosso guia, é o nosso espírito modelo, é o governador do planeta Terra. Então a gente buscou lá no capítulo 6, e Jesus, uma das suas falas é: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E nós temos tantas passagens de Jesus, aonde Ele alivia, onde Ele cura, Ele faz o que a gente chama de milagres. E esse momento em que muitos de nós estamos passando por grandes dificuldades, de toda sorte, muitas dificuldades financeiras, por conta da crise que se instalou diante da enfermidade, outros com enfermidade, outros contaminados com Covid ou com pessoas da família, outros tantos que acompanharam o desencarne de pessoas amadas. Então, momentos que trazem para nós assim uma insegurança, nos trazem um momento de angústia, e a nossa mensagem nos traz ali, Jesus nos falou isso há 2020 anos: vinde a mim todos vós que achais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, essa mensagem nos traz a resposta daquilo que a gente precisa, que é buscar em Jesus
E, como a Rosa falou, né, já que a gente não se lembra dele no momento de alegria, pelo menos vamos nos lembrar dele no momento de angústia, porque ele vai estar do nosso lado sempre. Então, Jesus é aquele que vai estar sempre nos socorrendo, e quando não diretamente, mas através da espiritualidade, que são mensageiros de Deus e que são trabalhadores também, junto com Jesus, no alívio de todos nós. Vamos continuar aqui, que completando aí esse raciocínio, né? E ele nos traz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Então vamos parar, depois a gente lê o restante, né? Porque o que Jesus trouxe para nós? Diante dos 10 mandamentos, né, que se tinha na época de Jesus, Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o amor é o sentimento mais puro, e que Jesus nos amou e nos ama, e nos ensinou a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros. E ainda temos grande dificuldade, e muitas vezes distorcemos até a palavra amar, porque a gente leva a palavra amar na conotação de sexualidade, de atração carnal, e a palavra amor, ela é muito mais sublime do que isso, né? O amor é a consagração de toda evolução, de todo aquele sentimento mais puro que Jesus tem por todos nós. Tanto que ele, no momento derradeiro, o que ele pediu a Deus? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Qualquer um de nós estaria ali revoltado por estar sofrendo uma injustiça, por estar pendurado numa cruz, sofrendo injustiça por ter amado demais, por ter feito curado, por ter feito os milagres, entre aspas, para todos nós. E ele estava ali, compreendendo as nossas imperfeições, pedindo a Deus que perdoasse a todos aqueles que o colocaram ali para que ele perdesse a vida carnal, mas a gente sabe que ele tinha a sua missão. Aquele foi um momento, e por isso também ele serviu de mártir, e está até hoje. As suas palavras não se perderam, os seus ensinamentos não se perderam, passados mais de 2000 anos. Então, tudo o que aconteceu, todo o ensinamento que ele nos trouxe, eles estão aí. E parece que são coisas vividas hoje. Os ensinamentos de Jesus são tão atuais que a sensação que nós temos é como se ele estivesse passando aqui com a gente, vivenciando tudo isso. Eram épocas diferentes, mas as aflições são as mesmas, as angústias são as mesmas, as deficiências de nós, né, enquanto espíritos ainda tão imperfeitos, continua a mesma. Mudou uma coisa ou outra, mas nós ainda estamos atrasados, muito atrasados. Temos ainda que aprender muito com tudo que Jesus nos ensinou. Mas também a gente aprende que não se dá 2 passos de uma vez só, não se sobe 2 degraus. A gente vai numa caminhada, tudo no seu tempo. Agora, depende de cada um de nós, né? Nós é que temos que nos esforçar para nos tornarmos melhores e para sermos de verdade os seguidores de Jesus, que nos trouxe tantos exemplos e que vivenciou isso como nós, como pessoas simples, como pessoa do povo. Então nenhum de nós pode falar assim: ah, mas Jesus era isso, era aquilo. Não, Jesus viveu como homem do mundo, como homem comum. Não tinha privilégio, talvez muito menos privilégio do que nós temos hoje, muito menos facilidade do que nós temos hoje, mas era um espírito de grande envergadura, era um espírito de muita luz, mas que conquistou também com certeza ao longo de grandes caminhadas, né? Então, Rosa. O importante agora, aqui, ressaltar nesse trecho, é que quem nos fala, né, isso é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade é interessante, né? A gente às vezes não se dá conta. E Kardec, quando estava, né,
preparando, fazendo a codificação, ele escuta ruídos na porta, né? E aí ele fica intrigado com aquilo, e no dia seguinte, lá na casa espírita, lá na reunião com os médiuns, né? Ele conta que aconteceu esse fato, né? E aí eles dizem assim, fale com ele que ele está aqui. E esse espírito estava lá na reunião espírita. E aí Kardec quer saber quem é, né? E aí ele diz que no momento ele era a verdade, ele não precisava saber o nome, é verdade. E depois, né, tem outro relato, depois a gente fala depois, né, que é o próprio Jesus que ajudou Kardec. E ele ainda ali, naquele momento, ele se compromete com Kardec, de que todo mês, né, acho que se eu não me engano é isso, todo mês, ele teria um quarto de hora para ajudar Kardec na codificação, né? Então, quando essas palavras vêm, é como se ele dissesse assim, caramba, eu falei naquela época, porque quando ele aparece de novo numa situação em que Kardec está preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, aí ele diz assim, há 18 séculos atrás eu vim falar de meu pai, mais ou menos isso, né? E aí, quem veio antes, 18 séculos antes? Jesus. Então, o Espírito de Verdade realmente é Jesus, que traz aquilo que naquela época ele não podia trazer. E o que é interessante nisso aqui, que fica pra gente, que ele diz assim, como o Giovan já leu a primeira frase, né? Instruí-vos. Aí ele diz, no cristianismo, ele não está falando em religião nenhuma, não. Ele está falando em cristianismo. Quer dizer, quem segue o Cristo. Encontram-se todas as verdades. Pronto. A gente fica buscando um monte de coisas e aqui está muito simples. São de origem humana os erros que nela se enraizam. Então, os erros são nossos. A gente não tem que ficar falando de Deus ou de Jesus, reclamando, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, a gente vem logo dizer assim, eu não mereço. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque tudo que acontece que nos traz algum sofrimento são consequências das nossas próprias atitudes. A gente já cansou de estudar isso aqui, né? Aquele capítulo, Giovan, então eu me lembro exatamente no dia da primeira vez que Giovan falou, as causas atuais das aflições, ou é de agora, de erros que a gente comete agora, ou de encarnações anteriores, né? Então ele afirma, vou continuar aqui, Giovan, eis que do além-túmulo, que julgáveis, tá ali, né? Que julgáveis o nada, porque morreu, acabou, né? A maioria do pensamento, até mesmo aqueles que acreditam que tem alguma coisa, não ficam na dúvida, né? Vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Então aqui o Espírito de Verdade vem afirmar para a gente que todos os erros são de origem humana. Então são nossos erros. Mas ele está aqui do nosso lado. Ele está aqui. E aquilo que a gente julgava que não tinha mais nada, vem os espíritos e dizem para a gente. Então a doutrina espírita, ela nos traz esse conhecimento para que isso nos fortaleça, que não estamos sós, que não há injustiça, que se estamos sofrendo, que todo esse sofrimento é para o nosso próprio benefício, é para o nosso crescimento espiritual, para nos elevarmos e chegarmos até onde Jesus disse que nós chegaríamos, porque ele falou que nós faríamos igual a ele ou muito mais. Então é necessário toda essa reformulação na nossa vida, na nossa existência, para que a gente realmente entenda, né, aquilo que os espíritos vieram dizer para a gente. Continua aí, Giovan. Então, o segundo, né, instruí-vos, esse é o segundo. E aí, o que Jesus nos colocou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita, né, como a gente chama, é o Consolador prometido por Jesus, vem nos trazer as respostas de tudo aquilo que a gente precisava saber. Aí muitos vão dizer assim, mas tem muita coisa que não fala. Porque também não é necessário a gente saber tudo. Nós não estamos preparados ainda para conhecer toda
a verdade. Mas eu tenho certeza de que as que nós já temos, o esclarecimento já é mais do que suficiente para que a gente se conscientize da nossa responsabilidade. Porque nós, infelizmente, nós buscamos muitos direitos. Nossos direitos nós conhecemos e exigimos e rogamos por ele a todo momento. Mas esquecemos das nossas obrigações, dos nossos deveres. Então, o conhecimento, buscar o conhecimento e vivenciar o conhecimento, né? A instrução, não basta eu conhecer, eu tenho que vivenciar. E isso é uma das coisas muito difíceis para todos nós, que ainda temos muitas limitações. Mas a partir do momento que nós nos instruirmos e nós nos propusermos a nos melhorar, a nos esforçar para cada dia se tornar um pouco melhor, nós vamos ter todo o tempo do mundo, mas o tempo vai ser mais curto ou mais longo de acordo com a nossa vontade. Sim. Então, como a Rosa falou, não existe injustiça. Ninguém é injustiçado, por pior que esteja passando, por não encontrar uma resposta agora. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, a pessoa boníssima, e a vida dela só acontece coisa ruim. Puxa vida, coitada, né? Não merece passar por isso. Merece sim. Merece, porque se está passando por isso, é porque precisa passar por isso. E se já é uma pessoa boa, vai passar muito melhor. Vai suportar muito melhor e vai desencarnar, vai voltar à pátria espiritual, um espírito muito melhor. A gente vai ver aqui, daqui a pouco a gente vai falar da resignação. E a resignação é uma virtude que a gente tem que conquistar diariamente. Que a gente aceitar confiantes em Deus, com a certeza de que Deus não nos abandonou, com a certeza de que aquilo não pode ser uma injustiça. E que, principal, nós não estamos sozinhos. Então, vivemos todos nós, não é só esse momento de pandemia que vivemos momento de dificuldade. Aqui é um planeta de provas e expiações. Ninguém veio para cá para só ter alegrias e felicidades. Nós temos alguns momentos de alegria, alguns momentos de felicidade, alguns momentos bons e temos alguns tantos também ruins, que nos servem de ferramenta de aprendizado. Então é um exercício, meus irmãos. É um exercício que a gente tem que fazer. É a confiança em Deus, é a certeza de que Jesus está conosco, que a espiritualidade está conosco e que nós precisamos confiar, sim, entregar na mão de Deus. Eu já contei algumas vezes e assim, acho que a gente deve sempre lembrar, não com merecimento meu, mas como uma prova de que eles estavam do meu lado. Eu sofri um acidente de moto, fraturei minha perna, tive uma fratura exposta, estava caído no chão lá, não tinha condição de me locomover. E naquele momento, a única coisa que me vinha na cabeça era a música de Padre Germano. Me lembrando, olha, nós estamos contigo. E eu consegui me manter tranquilo. Eu conseguia manter o equilíbrio, manter a confiança. E fiquei ali, liguei para minha esposa, para a Giovana, fiquei aguardando as pessoas ligarem para o bombeiro e fui socorrido. E ficar aquela música na minha cabeça, Padre Germano, olhar por nós. E era uma coisa que veio na minha cabeça. Num momento assim, muitas vezes a gente não tem muito, discernimento. É uma situação muito repentina, mas que eles se mostraram presentes ali do meu lado. Então que a gente tenha sempre essa certeza. Deus é tão bom e misericordioso que os seus mensageiros não nos abandonam nunca. Naqueles momentos mais difíceis a gente tem que ter a certeza, eles estão ali do nosso lado. Agora nós é que temos que estender a mão. Porque também a espiritualidade não viola o nosso livre-arbítrio. Se eu estou revoltado, se eu estou espraguejando, se eu estou dizendo que eu não merecia isso, eu estou criando uma barreira de vibração negativa que eu estou fechando as portas para que eles venham
está do meu lado me confortando. Então a nossa vibração é o divisor de águas entre o socorro e o não socorro, porque eles vão estar ali em oração, vibrando, tentando que a gente mentalize, que a gente caia em consciência, mas nós, muitas vezes, por a nossa imprevidência, pela nossa falta de confiança, ou por nós nos sentirmos injustiçados, o que não acontece, nós damos as costas. E Jesus está ali do nosso lado, e a espiritualidade também. Então, meus irmãos, que a gente saiba duas coisas: agradecer. Agradecer sempre. O dia está ótimo. Poxa, meu Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. O dia está ruim. Muito obrigado, meu Deus, por eu estar conseguindo suportar esse dia ruim. Porque tudo é aprendizado. Tudo que acontece conosco é aprendizado. Então nós temos que passar a mudar o foco, a mudar a forma de enxergar as coisas. Eu sei que é difícil, muitas vezes estamos passando por uma situação tão complicada, mas nós temos que fazer a nossa escolha. Ou eu escolho o acolhimento, ou eu escolho abrir as portas do meu coração, as portas da minha vida, da minha vibração para os benfeitores de Deus e de Jesus, ou eu escolho fechar as portas e angariar, chamar para junto de mim aqueles espíritos em desequilíbrio. Nós escolhemos. E hoje somos orientados por isso. Então, nós que temos um pouquinho de conhecimento, não podemos dizer que não pensamos, não oramos, não pedimos a Deus ou a espiritualidade porque não sabíamos. Nós não temos mais esse direito. Porque nós, por mais imperfeito que nós sejamos, hoje nós já temos o esclarecimento de que a escolha é nossa. Estender as mãos para os benfeitores de Deus ou virar as costas para eles. Vamos passar para o outro já, Vamos. né? Porque senão... E aí Jesus disse: eu, o divino jardineiro, cultivo vossas almas no silêncio do vosso pensamento. E aí é mais ou menos o que a gente está falando. Uma coisa completa, vai completando a outra, né, nesse capítulo. Aliás, eu queria falar que o Cristiano fez esse capítulo, estudo já, umas palestras atrás, né? Mas quando eu falei com o Giovan, eu falei, não, a gente vai olhar por outro ângulo, né? E como nós estamos na época do Natal, então vamos focar em Jesus, né? Então aqui, cada passagem deste capítulo, que até é um capítulo bem curto, né? Elas se complementam. Aí eu tirei lá no prefácio, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos traz uma mensagem muito próxima do que nós estamos falando. Ele diz assim: os Espíritos de Deus, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante à estrela cadente, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E vos digo em verdade, que são chegados os tempos que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ele diz assim: nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Ou seja, os cânticos, né, ele diz aqui, as grandes vozes do céu ressoam ao som das trombetas e os cânticos dos anjos que associam. Então nos convida a participar desse momento, demonstrando que a espiritualidade, os mensageiros de Deus estão junto de nós, estão nos convidando a esse momento. E aí Jesus, ele se coloca como jardineiro, né? Aquele que vai colocar a semente, cuidar da semente e regar a planta para que ela se torne uma árvore frondosa e que possa dar muitos frutos. E essa árvore, essa semente, somos nós, que fomos criados simples e ignorantes. E que Jesus e a espiritualidade
estão lá regando e cuidando de nós todos os dias, para que um dia possamos chegar também à condição de espíritos superiores e nos juntarmos a essa grande legião de trabalhadores de Deus, como já numa condição de espíritos mais evoluídos, que talvez não vamos precisar mais reencarnar, ou possamos até reencarnar como um missionário, como tantos aí que nós vemos e que são grandes exemplos para todos nós, de criaturas abnegadas que se dedicam com todo amor, né, a uma causa de levar o amor, levar o acolhimento, levar o ensinamento de Jesus àquelas pessoas mais necessitadas. Então, lá na introdução do Evangelho, eles já nos trazem essa orientação, o despertamento, para que a gente possa estar com a certeza de que não estamos nunca sozinhos. Por mais que a gente se sinta, às vezes, abandonado pelas pessoas, discriminado, enfim, numa situação de solidão entre os encarnados. Vocês podem ter certeza, nós nunca estaremos na solidão. Basta que a gente convide para junto de nós os mensageiros de Deus. E Jesus aí é o grande jardineiro, né? Sim. Como ele mesmo se coloca. E que nos trouxe os grandes exemplos vividos enquanto pessoa do povo, enquanto pessoa comum, né? E que foi perseguido por muito amar. E a gente fica buscando, eu fico tentando compreender, né, o porquê Jesus foi tão perseguido. E a conclusão que eu chego é que os homens, né, em busca da manutenção do poder, acharam que Jesus, por carregar multidões junto de si, pelo amor que vivenciava e pelo bem que fazia aquelas pessoas, com a cura, com alívio, com palavras confortadoras e com palavras edificantes, talvez tivessem achado que ele ia dar um golpe de Estado. Então, meus irmãos, aí Jesus foi perseguido por muito amar. A sua mensagem foi deturpada pelas pessoas da época e que receavam que ele fosse tomar o poder, porque ele já estava angariando um exército, mas era um exército de amor. A gente leu um dia desse uma página de abertura que falava que Jesus dizia que veio trazer a espada, e ele veio trazer a espada, mas a espada do amor, a espada do ensinamento, do acolhimento, da compreensão, da fraternidade, e não a espada que a gente usa para ferir, para matar. E isso também, muitos distorceram também as suas palavras quando ele falou isso. E por conta disso, de tanto amar, de carregar junto de si tantas pessoas, Jesus foi perseguido, foi crucificado e morto. Mas com certeza ele sabia de tudo isso. Ele veio cumprir essa missão e sabia que ia ser mal interpretado, mas veio e deixou o seu legado. E há 2020 anos nós nos espelhamos nele e ainda temos muita dificuldade de chegar perto daquilo que ele vivenciou e vivenciou tantas vezes, né? A compreensão, o amor ao próximo e a compreensão principalmente, porque ele sabia, e quando ele estava lá crucificado, ele pediu a Deus que perdoasse, porque eles eram ignorantes e não sabiam o que estavam fazendo. Então vamos continuar. E aí, como a Rosa falou, né, o Espírito da Verdade, que não foi colocado como Jesus, até porque ia gerar muita polêmica. Sim. Mas nós sabemos que o Espírito da Verdade era Jesus, que veio cumprir o que ele prometeu, o enviar o Consolador, que é a doutrina espírita, né? E ele fala: eu sou o grande médico das almas e veio trazer-vos o remédio que vos deve curar.
Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estão carregados, e sereis aliviados e consolados. Então, Jesus deixou essa mensagem. E é importante que a gente se lembre dele, pelo menos no momento de aflição. Porque, geralmente, na alegria, a gente não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra dos amigos espirituais. E no momento de dificuldade, a gente reclama. A gente espragueja, a gente reclama, a gente se coloca na condição de vitimados, de injustiçados, quando, na verdade, nenhum de nós é injustiçado ou é vítima de nada. Tudo aquilo que acontece de ruim conosco é porque nós precisamos passar por isso. E aí ele continua: não procureis a luz, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige os vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas, às vezes até compreensível, né, de momento de dificuldade, de aflição muito grande, apela para qualquer coisa. E são muitas vezes vitimados, né, por aproveitadores, vendedores da fé, mais compreensível porque às vezes a agonia é tão grande que o que falar para a pessoa fazer, ela vai tentar, porque já está no limite das suas forças. Mas outras tantas, nós procuramos as facilidades, e aí o Evangelho também nos traz a porta larga, né? Queremos a porta larga da facilidade, enquanto a porta estreita, ela é difícil de passar, mas é ela que nos leva para o caminho da evolução, para um caminho de nos tornarmos espíritos melhores. E por conta disso, muitas pessoas vão buscar alhures, como Jesus fala, a resposta e o alívio das suas aflições, quando Ele está do nosso lado, com os braços e as mãos estendidas, para nos acolher. E nós, por ainda não enxergarmos com os olhos da carne, acabamos também não abrindo nosso coração para receber o amparo e a proteção de Jesus e dos benfeitores espirituais. E aí vamos continuar. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados, sejam arrancados das vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. E a gente aprende muito isso. A gente ouve, mas muitas vezes não buscamos interiorizar. Sabemos que as nossas vibrações, elas nos envolvem e muitas vezes, pela nossa revolta, pelo nosso comportamento, pelas nossas lamúrias, acabamos com essas vibrações negativas plasmando no nosso corpo físico uma enfermidade. E isso é científico. Com a doutrina espírita é ciência também. Mas hoje já se prova cientificamente que nossas vibrações, os nossos pensamentos, o nosso pessimismo, eles influenciam diretamente no nosso corpo físico. Mas aí a gente que estuda um pouquinho da doutrina espírita, a gente sabe que a gente com essas vibrações, a gente contamina o nosso perispírito, e a gente contaminando o perispírito, a gente contamina o corpo também. Então é importante que a gente se policie, que a gente não fique se reclamando, revoltado, porque não vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário, quanto mais revolta nós tivermos, pior fica, porque nós estamos criando uma atmosfera negativa em torno de nós e nós estamos atraindo para junto de nós espíritos em desequilíbrio, que vão atrapalhar ainda mais a nossa recuperação,
a nossa recuperação emocional e a nossa recuperação física. Então, revoltar não leva a nada, só piora a nossa situação. Com certeza, se nos momentos de angústia, de aflição, ainda que seja extrema, nós nos ligarmos a Deus, a Jesus e a espiritualidade, nós vamos sentir uma energia, uma força que a gente vai ficar até surpreso de falar assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força para suportar no momento de adversidade e dificuldade. Então, como nós falamos, a escolha é nossa. Deus está sempre do nosso lado. Jesus está sempre do nosso lado. Está aqui, palavras dele. Ele está sempre para nos acolher, para nos aliviar, para nos consolar. Agora, nós que escolhemos entre convidar o nosso mestre para estar do nosso lado ou convidar espíritos em desequilíbrio que vão piorar ainda mais a nossa situação. E aí, coloca ele, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras, eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. Então, nós aqui convidamos. Ele está atento às nossas dificuldades, mas a nossa liberdade de escolha não é violada nem por Deus, nem por Jesus, nem pela espiritualidade. Eles estão ali orando por nós, enviando aquelas vibrações positivas, mas nós muitas vezes nos recusamos a recebê-las. E aí acabamos o quê? Criando uma barreira pelas nossas vibrações ruins. Então, Jesus nos coloca. E aqui eu estou lembrando uma passagem de um livro que eu, às vezes, de passagens bem interessantes, e dizia lá a história que um sujeito muito humilde, sem instrução nenhuma, todo dia ele entrava na igreja e chegava lá no pé de Jesus e falava, Jesus, aqui é o Zé, e ia embora trabalhar. E todo dia ele passava lá para falar com Jesus. E aí um belo dia, ele ficou muito enfermo, ficou internado e hospitalizado, e o Zé não tinha nenhum parente. E aí, um dia, a enfermagem foi lá e falou, Zé, tem uma visita para você. Aí ele pensou, visita? Eu não tenho ninguém, não tenho amigos, eu vivo no mundo sozinho. E aí Jesus falou para ele, Zé, aqui é Jesus, veio te acolher e veio te socorrer. Então, a prece, né, a nossa conexão com Jesus, com Deus, não precisa de muitas palavras não. Mestre, me ajuda, eu estou aqui pedindo socorro. É só isso, é muito fácil, qualquer um pode falar. Não precisa ter cultura, não precisa ter palavras rebuscadas, não precisa uma oração prolongada. Basta que a gente peça do fundo do nosso coração que Jesus esteja conosco, e com toda certeza, meus irmãos, Ele lá estará. E aí o convite, né? Maria e José de Nazaré e sua família, né, convidam a todos nós para a festa do aniversário de quem? De Jesus, né? Os participantes dessa festa serão contemplados com um crédito infinito de graças para o ano todo, podendo sacar diariamente, sem nenhum limite de horário, né? Como a gente, para sacar dinheiro no banco, tem hora, o banco fecha às 10 horas. A soma das bênçãos, não é de dinheiro, mas das bênçãos que nós necessitamos. Favor confirmar a presença através da oração e da imitação dos meus atos, né? A mensagem de Jesus, que nós possamos copiar e segui-lo como modelo e como exemplo. E ele diz, agradeço por todo o esforço que você fará na preparação espiritual da minha festa. Abraços e bênçãos de Jesus. Então, que a gente possa, na noite de festa,
lembrar de quem é o aniversariante, de quem é o homenageado daquela festa. É muito importante a gente se reunir com a família, se reunir com os amigos. A gente sabe que a vida muitas vezes é corrida e às vezes a família nem tem muito tempo de se reunir, porque às vezes um trabalha no horário, o outro trabalha no outro, quando um chega em casa o outro saiu, e isso faz parte da nossa vida, de levar o pão de cada dia, mas que a gente possa, né, fazer a nossa oração, nos conectar a Jesus, para que Ele possa estar ao nosso lado sempre, para que nós possamos convidar a Ele, porque a festa é dele, mas se nós não convidarmos, Ele não estará conosco. Nós é que vamos abrir as portas do nosso coração e da nossa vida para que Ele possa entrar, para que Ele possa nos aliviar, como Ele diz: vinde a mim todos vós, que vos achais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então nós é que temos que ir a Ele. Ele está disponível a nos socorrer, a nos curar, a nos abrandar o sofrimento, mas nós precisamos nos conectar a Ele. Então, meus irmãos, que a gente possa ter a certeza de que Jesus está sempre conosco, de que Jesus está sempre do nosso lado e que Ele acompanha as nossas dificuldades e as nossas alegrias. Que nós possamos agradecer a Deus e agradecer a Jesus nos momentos de alegria e agradecer a eles também nos momentos de dificuldade, para que, com a humildade no coração e com a resignação também, possamos pedir ajuda do alto. E com certeza a ajuda sempre virá, meus irmãos. Talvez não da forma que nós queiramos, porque muitas vezes achamos que aquela solução é a melhor para a nossa vida. E quando o tempo passa e olhamos para trás, nós vamos ver que Deus nos colocou a solução que era muito melhor para todos nós. Que Deus nos ampare, que possamos ter uma passagem de ano confiantes, e que 2021 será um ano muito melhor. Passamos esse ano aí com essas dificuldades, mas sobrevivemos. Mas estamos aqui, nos adaptamos, inovamos, nos descobrimos, redescobrimos, nos reinventamos, e Deus está sempre no comando e os seus mensageiros estão sempre a postos. Que a paz de Deus permaneça com todos nós, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Que esse convite de Jesus, né, seja para nós um alerta, porque vamos ter que escolher se queremos Jesus somente como nosso hóspede no dia de Natal, ou se queremos Jesus, um morador constante em nossas casas, né? Então vamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo, por que paramos, para sentirmos a necessidade, né, de estarmos com Jesus. Que seja um momento de muita reflexão. E vamos agora então fazer a nossa prece final, que neste momento, mais uma vez, ligados a Deus, a Jesus, a Germano, mentor espiritual desta casa, possamos nos unir nesta prece e que cada lar neste momento receba a visita de Jesus e que cada um de nós o convide a ficar permanentemente em nossos lares, para que possamos ser abençoados pela sua palavra, pelos seus gestos de amor e caridade. E assim então, agradecidos por esse estudo desta noite e por Jesus estar entre nós, pedimos a permissão para encerrar o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus.